Vamos lá, pessoal. Professor Ederson, nós vamos falar agora de estado de bem-estar social, uma breve revisão sobre o tema, né? O estado de bem-estar social, nós podemos perceber que é a intervenção aí do governo na economia, garantindo alguns direitos sociais para as pessoas, tá? Nós podemos pegar neste momento, né, de crise no Brasil e no mundo, né? Devido a uma série de motivos, mas em especial aí por causa do vírus, o coronavírus. O que está acontecendo? O governo está auxiliando algumas pessoas, né, que não conseguem realizar os seus trabalhos, que são os chamados trabalhos informais, né, com alguns benefícios, tá? Ele está injetando dinheiro na economia. Isso faz parte aqui das ideias de estado de bem-estar, é o governo interferindo na economia. Ou seja, isso é totalmente ao contrário do que as ideias liberais que nós já estudamos defendia, tá? Do governo intervir na economia. Tá? Vamos entender isso mais adiante. Como é que vai surgir essa ideia de estado de bem-estar? Primeiro, vamos lá. A euforia e ao encantamento da era da máquina e da razão aplicada seguiu-se uma profunda crise não apenas material, mas também de valores. O liberalismo que havia engendrado o Estado liberal colapsou em meio à ascensão dos regimes totalitários, nazifascista, stalinista e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Na sequência, o drama da Primeira Guerra Mundial repetiu-se com maior dramaticidade, afinal, novas tecnologias de destruição foram produzidas pela ciência e pela indústria. Era a Segunda Guerra Mundial que destroçava vidas e impactava concepções sobre a vida política, econômica e social. Fatores que vão estimular o surgimento de estados de bem-estar social. Regimes totalitários, quebra da bolsa, tá? Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nesse próximo parágrafo, o mundo entra na Guerra Fria, tá? Estados Unidos e União Soviética. Pois bem, nesse tópico A, nós vamos ver o quê? Como que vai acontecer essas ideias de estado de bem-estar social? Em que elas vão se inspirar? Nós vamos lembrar aqui dois autores que nós trabalhamos, ó, o Locke e o Rousseau. O Locke, ele defendia que o governo deveria proteger a propriedade privada, a liberdade individual, tá? Esses direitos naturais que ele acreditava. O Rousseau já falava que a propriedade privada era algo ruim que fazia com que os seres humanos se tornavam mal. Então perceba que nós temos um choque de ideias. O John Locke ele vai favorecer as revoluções, né? As ideias do John Locke vai favorecer as revoluções, inclusive a Revolução Francesa. Já o Jacques Rousseau vai ser utilizado depois, tá? Pós-revoluções aí, que as pessoas vão começar a observar o problema que é a propriedade privada. Por quê? A propriedade privada ela vai promover pessoas que têm e as pessoas que não têm. Então isso vai ser um problema. E aí eu separei aqui o trecho do Tocqueville para a gente entender o que ele quer dizer. Perceba, as ideias de Locke, as ideias da burguesia naquele período, ela solucionou um problema que a Europa estava passando, segundo os ideais burgueses. Qual era? Olha, a nobreza tem privilégios. Você nasce nobre, você tem alguns privilégios. Nós temos que acabar com isso. Então, as ideias, principalmente do John Locke, vêm para superar isso. Só que, além dessas ideias, John Locke defendia a questão da propriedade privada, que vai ser combatida e criticada. Combatida não, mas eu digo criticada pelo Rousseau. E é isso que nós vamos ver. Então, a propriedade privada agora vai ser o motivo das inquietações e das brigas que vão acontecer posteriormente na Europa, conforme este trecho que eu separei aqui para vocês. Ok? Nós vamos ver que essas tensões sobre a propriedade vai se expandir pelo mundo todo, né? E nós vamos ver lá no México, por exemplo, Emiliano Zapata protegendo as propriedades dos indígenas, tá? Ele era contra a expropriação dos indígenas, tá? Das suas terras. Então ele gostaria que houvesse uma reforma agrária. O que é a reforma agrária? Redistribuição da terra, propriedade privada, ok? O México também, conforme aqui a apostila nos mostra, vai ser o primeiro país a criar direitos trabalhistas, tá? Direitos sociais. No século XX. Que mais? No tópico B nós vemos aqui a Guerra Fria, né? Já acontecendo. E aí a Guerra Fria ela vai representar o quê? Os países capitalistas vão ficar com receio das ideias comunistas, né? E nós vimos aí que o Estado liberal entrou em colapso. Então o que vai acontecer? Marshall vai criar algumas ideias, né? Para que Thomas Marshall vai criar algumas ideias para que a população aqui ó, nessa obra tá aqui ó, que a população fosse resguardada
devido a alguns problemas que acontecessem, tá? Então, é aí que entra o estado de bem-estar social. Garantir alguns direitos sociais para essas pessoas, principalmente para evitar a ameaça comunista, ok? Naquela época da Guerra Fria. Marshall vai criar direitos sociais. Por quê? Eu estou enfatizando isso? Porque antes já existiam os direitos civis, direito de ir e vir, liberdade, que são aquilo que o Locke falava. Depois vai vir o direito político, que é a participação de todos, que aí entra o que o Rousseau falava, né? Todos participando. E agora o Marshall ele vai criar os direitos sociais, que é o mínimo para as pessoas sobreviverem economicamente, tá? Dentre esses direitos sociais, vamos pegar alguns aqui, ó. Por exemplo, seguridade, participação em herança, tá? Essas situações vão providenciar o quê? Que a população tenha pelo menos um sustento caso aconteça uma crise, alguma coisa do tipo, ok? Dando continuidade aqui, desde 1947, o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, declarou no Congresso dos Estados Unidos a necessidade de conter a expansão do comunismo no mundo. Então, para conter a expansão do comunismo no mundo, foi criado o estado de bem-estar social, tá? E é aqui, ó, durante a ideologia comunista e durante esse período da Guerra Fria, que eles vão criar o estado de bem-estar social. O que vai acontecer? A Europa ela tinha acabado de sair da guerra, estava toda destroçada. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai auxiliar a reconstrução da Europa, tá? E automaticamente vai garantir alguns direitos sociais para a população, tá? O mínimo para elas sobreviverem, tá? Então vamos pegar esse trecho aqui, ó. Pelo exposto, pode-se dimensionar a importância do estado de bem-estar social na Europa, e não somente lá, mas também nos Estados Unidos, no Japão e nos chamados tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Formosa. Deve-se entender mais precisamente como estado de bem-estar social a ideia de que parte dos serviços necessários à população, como saúde, educação e seguro-desemprego, era oferecida pelo Estado. Percebam, saúde, educação, seguro-desemprego vai ser oferecido pelo Estado no estado de bem-estar social. É o Estado garantindo o mínimo para a população. Se nós trazermos para os dias de hoje, essa participação do Estado ela aumentou, ela está participando, participa mais na vida das pessoas, né? E nós vamos ver que isso vai gerar alguns problemas, que vai ser os próximos conteúdos que nós vamos trabalhar. Mas o que eu quero que vocês entendam, até hoje, essa ideia de estado de bem-estar social permanece na nossa sociedade, ok? Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula.